Olá, eu sou a Zoe, tudo bom? É o seguinte, eu estava aqui pensando sobre a cidade de Taubaté. Mas por que Taubaté, né? Bom, há um tempo atrás, uma das referências que eu tinha sobre Taubaté, além de ser uma cidade do interior de São Paulo, eram as famosas historinhas da velhinha de Taubaté. Eu lia muito Luiz Fernando Veríssimo. Eu adoro Luiz Fernando Veríssimo. Assim como eu adoro Milor Fernandes também. Aliás, eu adoro qualquer autor que tenha senso de humor, né? Por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo, Milor Fernandes, Carlos Eduardo Novaes. Esse anda meio sumido, né? Assim, pelo menos eu vejo pouca gente mencionar o Carlos Eduardo Novaes, né? Então, esses três são autores, assim, se eu posso dizer assim, dos livros que eu mais gosto. Se tem livros, assim, que eu compro, assim, às cegas, sabendo que eu vou gostar, são esses três. Milor Fernandes, Luiz Fernando Veríssimo e Carlos Eduardo Novaes. Então, agora, o Luiz Fernando Veríssimo, ele durante muito tempo escreveu personagens e crônicas, e entre elas estava a velhinha de Taubaté, com vários contos a respeito dela. E quem é ou era a velhinha de Taubaté? A velhinha de Taubaté era conhecida por ser uma pessoa muito crédula e acreditava muito, e justamente nos políticos, né? E era interessante porque os políticos podiam dizer qualquer coisa absurda e a velhinha acreditava. E era tão importante isso porque, segundo conta essas histórias, né? A velhinha de Taubaté seria a última pessoa no país que ainda acreditava nos políticos, né? Ou seja, ela era a última das últimas. Ou seja, dando a entender que ninguém mais acreditava em político, então a velhinha de Taubaté era essa última esperança, né, de que alguém ainda acreditava, né? E tinha até um departamento lá para cuidar dos interesses da velhinha de Taubaté, para que nada acontecesse com a velhinha de Taubaté, porque se acontecesse alguma coisa com a velhinha de Taubaté, o país acabava, o mundo acabava, era o apocalipse, né? Ou seja, a morte da velhinha de Taubaté não podia acontecer de jeito nenhum, né? Eu acredito até que ela já morreu, né? Enfim, que alguém me diga o que aconteceu com a velhinha de Taubaté, né? Agora, o interessante é que hoje em dia muitas pessoas voltaram a acreditar em políticos, né? Eu acho que é interessante isso. É interessante ver que eu acho que a velhinha de Taubaté andou deixando uns herdeiros por aí, né? Eu acho que a velhinha de Taubaté não era uma criatura isolada, assim, né? Eu acho que hoje em dia, a gente vê que tem gente acreditando demais em político, muito além da conta do que deveriam acreditar, né? Eu acho que
Eu acho que é por isso que o país ainda não acabou, né? Porque ainda tem gente acreditando em políticos, né? Ou seja, não é o problema de acreditar na política, né? Ou seja, não é o problema de você ter fé na política. O problema é acreditar nos políticos, sobretudo alguns políticos em especial, né? Então, o que acontece? A nossa amiga velhinha de Taubaté caiu no esquecimento e logo em seguida Taubaté foi atropelada por uma outra celebridade local, né? A grávida de Taubaté, né? A grávida de Taubaté, como todos sabem, porque faz parte de uma história mais recente, foi uma mulher que começou a dizer que estava grávida de 4 bebês, né? E lá pelas tantas descobriu-se que nada disso era verdade, né? Que ela estava enganando todo mundo, né? É interessante o contraste, né? Você, de um lado, tem uma criatura, uma velhinha que acredita em todo mundo e uma mulher que fez com que todo mundo começasse a suspeitar de tudo, né? Porque a história dela colocou um monte de outras histórias em suspeita, né? Então, é o seguinte. E hoje em dia, Taubaté virou uma cidade meio que estigmatizada, né? Porque, por exemplo, alguém fala que é uma empreendedora, né? E aí você descobre que metade do que ela disse não confere, né? E aí é empreendedora de Taubaté, né? Ou seja, de Taubaté virou meio que um adjetivo para dizer que aquilo ali não é verdade, né? É interessante, eu acho curioso, né? É interessante que uma historinha fictícia como a da velhinha, né? Hoje em dia está parecendo uma coisa muito mais verdadeira, né, no cenário brasileiro, né? Afinal de contas, a impressão que dá é que a velhinha pariu um monte de gente depois de velha e hoje em dia tem um monte de gente acreditando em políticos, né? E justamente naqueles políticos que a credibilidade deveria ser questionada, né? Mas aí, por outro lado, você tem uma mulher que existiu de verdade, mas com uma história que não era verdade, e hoje em dia a gente coloca a cidade de Taubaté meio que como se fosse um local onde nascem todas as lendas urbanas do país, né? É interessante isso. Aí, por que eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso? Eu acho que é porque eu estava divagando, né? E eu acho interessante esse contraste, né? Da velhinha e da grávida, né? E aproveitar também para falar sobre um pouquinho de política, né? Mas dentro de um foco diferenciado que normalmente as pessoas não fazem, né? Bom, minha proposta, como eu já falei, é tentar falar sobre as coisas que eu penso de uma forma que não seja dentro de uma perspectiva normal, né? Ou seja, que não seja dentro de de um jeito que todo mundo fala, né? Então,
Eu acho que você usar personagens, de repente você pode trabalhar em cima de metáforas, né, de estruturas que deixam a coisa mais interessante, eu acho, né? Por exemplo, eu morria de rir das histórias lá da velhinha de Taubaté, e eu sou apaixonada mesmo pelo Luiz Fernando Veríssimo. E eu acho interessante quando a gente se utiliza de literatura mesmo para pensar um pouco sobre o país, né? Porque uma coisa que eu tenho observado é que muitas pessoas que estão tentando passar algum conhecimento sobre política, sobre sociedade, geralmente eles vão buscar, por exemplo, em livros acadêmicos, de filósofos, de pensadores, né? E eu acho que isso, assim, dentro da minha proposta de falar uma coisa mais dentro de um ambiente mais popular, né? Eu acho que não ajuda muito para atingir um determinado público que não está acostumado com essas leituras, né? Então, eu acho que você começar a discutir certos assuntos com uma personagem, por exemplo, com personagens acessíveis, eu acho que facilita muito para você começar a falar sobre certos assuntos, né? Eu acho que a velhinha de Taubaté, como essa personagem que acredita ainda, né? Eu acho interessante, né? Isso talvez explique, né? E é isso, né? Por enquanto eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e esse vídeo vai ser menor porque enfim, eu achei interessante falar sobre isso. Obrigada.